Olá, jovens. É uma satisfação enorme mais uma vez me dirigir a vocês. Hoje nós vamos tratar do tema eutanásia. A expressão eutanásia origina-se do grego eu, bom, e thanatos, morte, o que nos leva à ideia da boa morte, ou seja, de uma morte sem dor ou sofrimento. Historicamente, a gente tem a eutanásia como um recurso para alívio do sofrimento do soldado em campo de batalha. Geralmente, um soldado grego levava consigo um cinzel, mais ou menos desse tamanho, que quer dizer em torno de 15 centímetros, e esse cinzel era apontado nessa direção da vértebra, da primeira vértebra, e dava-se uma pancada com um martelo, e o indivíduo vinha a falecer. Esse indivíduo era um soldado mutilado em combate e que estava ali agonizante. Naquela época não existia antibióticos. Naquela época as pessoas morriam de febre. Qualquer processo infeccioso poderia levar o indivíduo à morte. Portanto, aquele sujeito que foi mutilado no campo de batalha, ele passaria por dores horríveis. Ele passaria por um sofrimento terrível. Aquela lesão poderia putrefazer-se e ele viver uma situação terrível de sofrimento, de dor e de angústia. Para evitar que isso ocorresse, os seus companheiros soldados lhe faziam essa dádiva, isto é, retirando-lhe a vida com esse golpe de cinzel na primeira vértebra. A eutanásia surge exatamente, a palavra boa morte surge exatamente dessa situação. E uma situação que poder-se-ia dizer até dignificante, mesmo porque aquele soldado lutou até o fim defendendo e colocando a sua vida em benefício de outros semelhantes, protegendo a cidade, protegendo a sua nação. A eutanásia no mundo. Aqui vocês têm um quadro com os principais países que adotam a eutanásia em sua legislação como direito às pessoas. Veja só, não quer dizer lá o primeiro país, a Bélgica, Suíça, França, Alemanha, Áustria, Luxemburgo, Suécia, Israel, Uruguai, não quer dizer que esses países impõem a eutanásia. Existe uma coisa chamada Estado de Direito. Essas comunidades criaram para si o direito de permitir que as pessoas, em uma situação terrível de sofrimento e de angústia, possam abreviar sua existência legalmente. Então, portanto, trata-se de um direito. Eu sou católico, eu defendo a vida e o sofrimento até o último momento, porque esse sofrimento foi alguma coisa que Deus colocou para que eu purifique-me dos meus pecados e eu consiga a salvação. Ora, se você é católico, se você é protestante, evangélico ou de qualquer religião que seja contra a eutanásia, você não deve fazer. É coerente. Porém, o Estado de Direito permite que outras pessoas que não tenham a mesma crença usufrua do direito de fazê-lo. Essa é a grande diferença que nós podemos fazer. Confunde-se
decisões pessoais com um direito que pode ser um instrumento, uma ferramenta coletiva para as pessoas. Eutanásia passiva. O que é a eutanásia passiva? Significa deixar morrer sem cura o doente cuja vida está prestes a findar. Esta expressão significa a supressão de qualquer tratamento médico que prolongue a vida sem fazer mais distinções. É interessante notar as sociedades conservadoras no mundo, dentre elas a nossa. Se, por um lado, proíbe-se a eutanásia do sujeito tirar a própria vida, por outro, permite que o sujeito morra na fila sem atendimento. A eutanásia passiva, ela está clara nas filas dos hospitais superlotados. Médicos são obrigados a decidirem quais serão as pessoas que receberão tratamento e quais pessoas definharão, morrerão à míngua. Isso é um negócio muito sério e que a gente precisa pensar. A hipocrisia conservadora diz não mate. Ah, mas pode morrer por aí, mas morreu, né? Morreu. Pois é, não deram atendimento para ele, coitado, então ele morreu. Ortotanásia. A ortotanásia consiste no ato de parar com atividades ou tratamentos que prolongam a vida de forma artificial. Isso acontece em casos que uma pessoa se encontra em coma ou estado vegetativo, não havendo tendências para que recupere. É uma forma de eutanásia passiva. A ortotanásia é contemplada por muitos como uma morte que ocorre de forma mais natural. Diferente da eutanásia passiva, aqui existe uma intervenção no sentido de alívio do sofrimento da dor, mas não fazer um tratamento na tentativa de recuperar a saúde, ou restabelecer a saúde do indivíduo, porque as condições em que esse indivíduo se encontra já não dão nenhuma esperança para a tecnologia médica recuperar a vida dessas pessoas. Por outro lado, prolongar indevidamente ou prolongar por muitos anos a vida de uma pessoa, isso é possível? É possível. Isso é possível. É possível que uma pessoa fique em estado vegetativo anos a fins. Leis brasileiras. O Código de Ética Médica em vigência não permite a prática da eutanásia ou mesmo da ortotanásia. Então, aqui no Brasil, a coisa é complicada. Predomina-se a eutanásia passiva. Morra. Vai morrer mesmo. Por que ficar preocupado? Já está velho, vai morrer. Como diz o senhor excelentíssimo presidente da República, o que eu posso fazer? Todo mundo tem que morrer um dia. Mais cedo ou mais tarde morre. Então, morre, deixa morrer. Então, veja só a hipocrisia que nós temos. Defesa da vida, defesa de um estado de bem-estar. Mas morre, deixa morrer. Porque fazer o quê? O que eu posso fazer? Não posso fazer nada. Mas se o presidente da República não pode fazer nada, o que eu vou poder fazer? Distanásia. A palavra distanásia tem origem grega, onde dis significa afastamento e thanatos quer dizer morte. Então, a distanásia, para, digamos assim, a gente entender com muita precisão isso, eu coloquei aqui uma das imagens, vou com você até o fim, custe o que custar. Então, veja só,
A distanásia é você usar de todos os recursos tecnológicos para você manter a pessoa viva. Então vejam só, nós temos um caso muito interessante. Um hexacampeão de Fórmula 1, Michael Schumacher, sofreu um acidente e ficou em estado vegetativo. Há muitos anos atrás, nem me lembro quantos anos mais. Ele está na casa dele, sofrendo ou recebendo os tratamentos necessários. A família não mandou desligar os aparelhos. Se desligarem os aparelhos, ele morrerá em poucas horas. Porém, a família prefere que ele esteja lá com eles até um dia que acontecer de naturalmente ele morrer. Não, o dia que houver um colapso geral do seu sistema. Porque isso está sendo evitado. Se ele não recebesse tratamento algum, aí teria sido alguma coisa natural? Poderia sim. E aí ele teria morrido há muito tempo atrás. Então, vejam só, esse caso aqui, ele é, digamos assim, o oposto da eutanásia. Enquanto a eutanásia abrevia a vida, essa aqui é prolongar a vida ao máximo possível. É uma outra discussão também que se pode conter. Veja só, a distanásia pode ser aplicada e um médico poderá até dizer, olha, o que acontece? O paciente pode ser sedado, ele pode viver durante muito tempo nesse estado que vocês estão vendo aí, em estado vegetativo. Porém, os custos são elevados para a manutenção. Se a família tem condições de fazê-lo, poderá fazê-lo. Então, portanto, nós vamos empregar toda a tecnologia para que essa pessoa viva até o dia que o sistema orgânico dela entrar em colapso e ela não resistir mais e os aparelhos não conseguirem mais suprir as suas deficiências. Isso é possível? É possível. E tem acontecido? Tem acontecido. Então, vejam bem, é uma aposta que se faz. Aqui na sociedade brasileira teve um caso bastante relevante também, que foi o do jovem Pedro, filho de um sertanejo, Leandro e Leonardo. Leandro faleceu, Leonardo está vivo e o seu filho Pedro sofreu um acidente. E um acidente gravíssimo de automóvel. O Pedro ficou com 6%, segundo os médicos, de chance de sobrevida. O pai disse, bom, se ele tem chance de 6% de sobrevida, então vamos investir nesses 6%. E o jovem conseguiu se recuperar. Se eu não me engano, ele tem até um programa de televisão de sertanejos também. Distanásia é o prolongamento do processo da morte através de tratamentos extraordinários que visam apenas prolongar a vida biológica do doente. O objetivo da distanásia é o prolongamento máximo da vida. Também pode ser definida como adiamento da morte através de métodos reanimatórios. Aí vocês estão vendo algumas imagens, eu citei o caso de Michael Schumacher e citei o caso também da aposta feita por Leonardo na sobrevivência do seu filho Pedro. A americana optou por morrer após diagnóstico de câncer. No Brasil, eutanásia e suicídio assistido são considerados crimes. Essa garota ela foi diagnosticada com um câncer agressivo no cérebro irreversível. Ela mudou de São Francisco por uma cidade no Oregon. Nos Estados Unidos, alguns estados permitem. E ela mudou para esse local, para esse estado, onde havia permissão do chamado suicídio assistido.
que é uma outra coisa mais polêmica ainda. O sujeito ter o direito de encurtar o seu sofrimento, ou encurtar a sua vida. Não quero mais viver, eu estou com essa doença grave, não quero passar por esse sofrimento e, portanto, eu tenho o direito de dar cabo à minha própria existência. Então vejam só, essa garota mudou de um estado e foi para outro. E isso aconteceu lá nos idos de 2014. Desde 1997, médicos daquele estado podem prescrever drogas letais a pacientes. É o estado de Oregon. Comprovadamente lúcido e com prognóstico máximo de 6 meses de vida. Segundo os registros citados pela britânica BBC de Londres, 1.173 pessoas já solicitaram esses medicamentos através do Death with Dignity Act, ato pela morte com dignidade, mas apenas 752 pacientes os usaram para morrer. A média de idade dos pacientes, porém, está muito acima dos 29 anos que tinha a garota Maynard, e maior parte tinha por volta de 71 anos. Aí são os estados. Nos Estados Unidos, o estado de Oregon, esse é a esquerda, no centro, Washington, no centro, Vermont e Washington, aqui do lado direito. Esses estados permitem o chamado suicídio assistido. O suicídio assistido, o médico prepara o coquetel e aplica. Ele não tem, o sujeito tem o direito de abreviar a sua vida e se livrar do sofrimento que, porventura, ele tenha. Aqui eu vou fazer uma passagem por alguns países e, portanto, vou falar muito brevemente porque não tem, assim, muita relevância, embora possa parecer só uma questão de um passeio turístico. A Holanda é um dos primeiros países do mundo a legalizar a eutanásia e o suicídio assistido, em abril de 2002. Aqui vocês estão vendo imagens da Holanda, é um país bastante abastado, as pessoas têm um padrão de vida bastante alto e um nível educacional também bastante alto. A Bélgica seguiu os passos da Holanda no mesmo ano e desde 2002 a eutanásia é legalizada no país. Pessoas saudáveis podem deixar registrado seu desejo de morrer caso entrem em estado de inconsciência ou coma durante uma doença terminal. Como funciona a eutanásia na Bélgica? A lei não menciona o suicídio assistido, já que médicos não podem simplesmente prescrever drogas letais, sendo obrigados a administrá-las e acompanhar o paciente até o momento da morte. A legislação belga é considerada menos restritiva e mesmo pessoas sem doenças terminais já recorreram à eutanásia. Em fevereiro deste ano, um ponto bastante polêmico foi aprovado. Agora, a Bélgica permite também a eutanásia em crianças, sendo os pais os responsáveis pela decisão. É um negócio muito chocante para as pessoas que, digamos assim, tenham uma sensibilidade religiosa, espiritual, bastante acentuada como no nosso país. A Suíça e a Alemanha. A Suíça possui uma legislação bastante parecida com a da Alemanha, mas as autoridades suíças não são menos rigorosas. Nos dois países, a eutanásia é proibida, porém o suicídio assistido é permitido, desde que o paciente não tenha ajuda de terceiros no momento da morte. Então, veja só, ao invés do médico aplicar, o médico organiza e ele mesmo aplica. Então, aí é uma coisa mais individualista. Mas a Suíça não se opõe à atuação de entidades que orientam
e oferecem estrutura para aqueles que desejam morrer, o que contribui para a existência de um mórbido turismo da morte, com doentes de diversos países viajando até lá especificamente para dar fim às suas próprias vidas. Direito é direito, e direito àquele, se ele existe, e existem pessoas que interessam em fazer uso desse direito, podem fazer. Você é religioso, você é religiosa, eu não quero fazer isso, jamais vou fazer isso, nem comigo, nem com meu filho. Portanto, mas que direito o Estado tem, ou por que o Estado tem que interferir no direito individual? Um negócio complicado. Eu acho que deve existir o direito. Eu acho que deve existir o direito das pessoas decidirem o que querem fazer diante de uma situação catastrófica, do que ficar essa hipocrisia de pessoas morrendo, sofrendo, sem nenhuma intervenção. São opiniões e são escolhas. Discussão na América do Sul. Aqui nós temos a eutanásia na América Latina. Todos os países que estão em vermelho é proibido, a eutanásia é proibida. Em azul, contempla o tratamento curativo, a ortotanásia. E a Colômbia permite que as pessoas o médico possa ajudar o sujeito a morrer sem que isso lhe constitua um crime. Aí, no Uruguai, o Código Penal prevê desde 1934 que os juízes têm a possibilidade de isentar quem cometer homicídio piedoso. O que é homicídio piedoso? O médico está vendo que o sujeito está numa situação terminal, pode prescrever uma droga para encerrar o sofrimento daquela pessoa. É isso. É uma eutanásia propriamente. Então, disfarçada, não é clara, a lei não é clara. Então o juiz pode achar que isso não, eu sou católico e, portanto, não admito que uma coisa dessa seja feita. Aí, pronto, acabou. Mas é uma coisa muito absurda, né? Fica na cabeça de cada juiz a sentença de aplicar ou não. Quer dizer, a coisa é absurda, né? Então, tem como. A Colômbia também segue a mesma coisa lá do Uruguai. Aí vocês têm duas cidades importantes, de Medellín e Bogotá, né? Consentimento prévio e inequívoco do paciente em estado terminal. A decisão, no entanto, contrasta com o Código Penal do país, que ainda prevê o ato de homicídio piedoso como crime. Então, são embolações legais para disfarçar. Na verdade, é a permissão para que o médico assista o paciente a que ele tome um rumo de finitude na sua vida. Esse trabalho é um trabalho para a nossa reflexão do ponto de vista da ética. A ética é uma reflexão que busca os caminhos mais, digamos assim, que nos levem à felicidade, à realização, a um sentimento de alívio, o que for melhor. A ética deve buscar o que for melhor. Na minha opinião, o que é melhor é o Estado de Direito. Fazer uso de um direito é uma decisão pessoal, mas o direito, no seu aspecto global, ele é coletivo. Eu sou católico, não vou fazer uso do direito à eutanásia se porventura eu estiver acometido de um câncer em situação terminal. Portanto, é uma decisão individual, mas eu não posso exigir que o outro siga a mesma ideia que eu, com a mesma crença que eu. Então, o direito deve ter, as pessoas devem ter o direito de escolha e de tomada de posição em suas vidas. O Estado deve prevalecer no sentido de salvaguardar os direitos e não impor uma doutrina em cima dos indivíduos. Então, acho que é muito importante a gente refletir nessa particularidade, né? Estado de Direito.